Ora aí, vai, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Toda Glória honra, a toda Deus. glória somente para ti. Deus amado, Deus querido, nessa tarde, mais uma vez, nós nos encontramos diante da tua Aleluia, presença. Deus. Queremos glorificar e exaltar o teu santo nome, Aleluia, Deus. que é digno de toda honra, de toda glória. Abençoa com Glória essa a pregação Deus. que meu esposo vai fazer ao vivo. Escola Bíblica. Que tudo seja para a tua honra e para o teu Aleluia, santo Deus. nome. Abençoa poderosamente eu e minha casa, serviremos ao Aleluia, Senhor. Deus. Toma nossas vidas em tuas mãos nessa tarde. Em nome Tira de de nós Jesus. tudo que não é do teu agrado. Aleluia, Apenas Deus. te agradecer por mais um dia, por mais um fôlego de Aleluia, vida, Deus. porque até aqui tu tem nos sustentado na tua presença. Aleluia, Deus Deus. amado. Abençoa o teu filho, dá sabedoria, Glória a dá discernimento, Deus. dá paciência e dá Em autoridade nome da tua de palavra. Jesus. Que a gente possa cada vez mais nessa Em tarde nome de diminuir, que tu Jesus. possa cada vez mais crescer em nossas vidas. Aleluia, Deus. Muito obrigado por essa tarde, Pai. Em nome do Senhor Oh, Jesus glória a Cristo. Deus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E mais uma vez nós estamos aqui para fazermos a lição da Escola Bíblica, lição 5, né, que tem como título Uma Igreja Cheia do Amor de Deus, na lição 5, a qual nós vamos ver hoje. Nós já estudamos a primeira lição, que é a igreja que nasce no Pentecoste. A segunda lição, a igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. A terceira lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A quarta lição, uma igreja cheia do Espírito Santo. E hoje é uma igreja cheia do amor de Deus. Glória a Jesus. A gente tem aqui o texto áureo, né? E temos a verdade prática na revistinha da Escola Bíblica. O texto áureo aqui, que se encontra na revistinha da Escola Bíblica, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, que diz assim a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos, capítulo 4, 32. Verdade prática, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, mas aqui eu quero também, em João 3,16, ler uma passagem, aleluia, que está neste capítulo, né? Eu quero apenas ler os dois primeiros de João 3,16 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, nesta lição nós vamos falar de uma igreja cheia do amor de Deus. Aleluia. Uma igreja, aleluia, meu querido, cheia do amor de Deus, é uma igreja que anda em comunhão com o Senhor, é uma igreja que anda em comunhão com seus irmãos, é uma igreja que visa fazer a obra de Deus, uma igreja cheia do amor de Deus, é uma igreja cheia de misericórdia, é uma igreja cheia de compaixão, é uma igreja que visa fazer a obra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, eu quero dizer para os irmãos que, aleluia, que sem conversão, né? O homem que ele não é transformado, ele não sabe e não conhece ainda o amor de Deus. Nós que já entregamos nossa vida a Jesus, estamos caminhando, né? Nós não conhecemos a totalidade do amor de Deus. A gente tem apenas um conhecimento daquilo que ele fez por nós, como João 3,16, né, relata. E se a gente continuar lendo, a gente vai ver o motivo, né, da morte, né, da entrega de Cristo na cruz do Calvário pela humanidade. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler aqui
um comentário que está na Bíblia King Jones, né? É um comentário que está na página, no livro de Lucas, mas se encontra na página da Bíblia, na página no número 1924. Aleluia! Eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho desse comentário, né, que diz assim: quando o Espírito Santo é recebido em nossos corações, uma transformação radical se inicia, ou seja, a conversão. O homem sai de si mesmo e, nesse sentido, da influência escravadora de Satanás. Volta à comunhão, ou seja, à amizade com o Pai, com Deus, né? De onde jamais deveria ter saído. E ganha paz, liberdade, poder, verdadeira compreensão do que é amar e ser amado. E a vida eterna por herança com todos os seus tesouros. Em grego havia várias palavras para o amor. Jesus não está pedindo que sintamos o estrógeno, né, que é o amor, que é a afeição natural, ou tampouco o fila, né, que é o amor, a amizade, e nem muito menos o eros, né, que é o amor romântico, aquele amor erótico, aquele amor sensual. A expressão usada por Jesus foi ágape, que significa o amor, perdão, misericórdia, graça, compreensão, paciência, sacrifício, o amor que Deus tem pela humanidade e que Jesus demonstra diante dos seus oponentes, característico e executores. Um amor justo, mas compassivo, que não é atraído por méritos da pessoa, amar mais por si, mas sim pelo fato de que o cristão recebe poder espiritual para ser uma pessoa amorosa, misericordiosa e, portanto, pode suportar e perdoar aos demais seres humanos e as suas ofensas. Glória a Deus, meus queridos. Ou seja, este amor de Deus, o amor ágape, ele não é um amor apenas momentâneo, passageiro, circunstancial. Ele não é um amor qualquer, né? Ele é um amor muito profundo que ele traz na consciência do Filho de Deus a certeza de um amor misericordioso, compassivo, um amor sofredor, sacrificial, um amor que tudo sofre, suporta. Esse é o amor de Deus por mim, por você e por toda a humanidade. Em outra passagem, Jesus ele vai dizer assim, vai além, né? Vai além do cerne da vontade de Deus e revela que o seu discípulo não pode ser seletivo quanto ao amor ágape, mas deve amar inclusive o seu mais odioso e repugnante inimigo. Ou seja, o amor de Deus, meus queridos, na vida do ser humano, na vida, Deus ele não ama de forma seletiva, ele não ama um mais do que o outro, não. O amor de Deus é igual para com toda a humanidade. Deus, diz a palavra, que Deus nos amou primeiro, né? Mesmo antes de você, nós nos entregarmos a Cristo, ele nos amou primeiro, mesmo a gente ainda nos nossos delitos e pecados, ele nos amou. E ele continua amando a cada pessoa. Ele não ama apenas aqueles que já se arrependeu, entregou a vida a ele, vive em comunhão com ele, não. Ele ama a todos. Ele ama aquele que está caído na sarjeta, embriagado, drogado, preso em uma cela fria. Ele ama aquele que está no leito de hospital, mesmo que não tenha ainda confessado o nome de Jesus como Salvador. Aleluia. Ele ama aquele que pratica obras de feitiçaria, que pratica o ocultismo. Ele ama aquele que está fazendo mal. Por quê? Porque Deus é amor, é a natureza de Deus. O amor é um dos atributos de Deus, é o atributo comunicável, que Deus comunica com nós. Ou seja, quando nós nos confessamos, nos arrependemos, esse amor de Deus, meu querido, é derramado no nosso coração, então nós passamos a amar, né,
com o amor de Deus o nosso próximo. Deus não tem pessoas melhores, né, nem piores. Todos nós somos agraciados com o amor de Deus, com a graça infinita do nosso Deus, porque Deus nos ama, Deus ama a sua criação. A única coisa que Deus abomina, meu querido amado irmão, amigo simpatizante da palavra de Deus, é o pecado. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Louvado seja Deus. E é isso que nós vamos ver. É esse amor de Deus. É a igreja, né? Quando eu falo igreja, irmão, somos cada um de nós. E essa igreja junta, ela forma o corpo de Cristo, sendo que Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia. Então, nós vamos ver aqui que o amor de Deus, ele faz a diferença na vida daquele que realmente quer servir a Jesus. Aleluia. Não é um amor apenas de aparência, de palavras, né? Mas é um amor zeloso, um amor cuidador, um amor sacrificial. Aleluia. Vamos ler aqui o texto que está em Atos 4, versos 32 e 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. Ou seja, meu irmão, aqui nessa perícola aqui desse texto, né, nós vemos aqui o apóstolo, né, Mateus, o Lucas, ele vai escrever aqui esta questão aqui do amor, né, dizendo que aquilo que eles tinham não era só de uma pessoa ou de um grupo, mas era algo que eles compartilhavam, né? E diz que eles não havia nenhum necessitado e que as coisas que eles vendiam ali, como exemplo de Barnabé, ele tem uma herdade, ele vende e entrega aos apóstolos ali para tomarem de conta, para poder distribuir de forma igualitária entre as pessoas que ali iam aceitando Jesus. E diz aqui o texto, né, que não havia, aleluia, nenhum necessitado. Não havia, porque havia o que, irmão? Uma distribuição correta. Mas olhando para esse texto e para os dias de hoje, será que hoje isso é feito dentro da igreja? Será que uma pessoa que ela é dona de muitas posses, ela poderia vender tudo dela e doar para a igreja? Será que a instituição que nós chamamos de igreja, porque a igreja é cada um de nós que aceitamos a Cristo, passamos a ser a igreja, né, o corpo de Cristo, depois com ajuntamento coletivo. Eu queria saber, será que a instituição, ela recebendo uma doação alta, ela compartilharia com os necessitados da igreja? Ou esse líder atual de hoje, ele seria um líder ganancioso, um líder apenas que pensasse em si mesmo e não na necessidade coletiva da igreja do Senhor? Pois aqui é um exemplo, né? A igreja primitiva, ela nos dá esse exemplo de compartilhar, de honestidade, de hombridade, né? De ver realmente a necessidade do irmão e compartilhar. Mas nesse texto também a gente vê que havia um casal
né? Um casal que era Ananias e Safira. E diz a palavra de Deus que eles resolveram também, né? Depois que souberam do caso, eles resolveram vender a sua herdade. Só que o que acontece? Ananias e Safira, meu querido, eles reteram uma parte daquilo que eles venderam. E quando eles chegaram ali perto dos discípulos para entregar, eles omitiram, né? De maneira que a mentira deles não foi para os discípulos, mas foi para o Espírito Santo. E acontece que Ananias morreu, foi ali fulminado, e depois a sua esposa que veio depois, antes, né? E ela também, concordando com a mentira do seu marido, também foi fulminada pelo Espírito Santo. Aleluia. Veja que Deus, nesta época ali, não havia brincadeira, meu irmão. Não tinha esse negócio de, você pode mentir. Ou seja, havia o temor. E o temor entrou no coração daqueles homens após esse acontecimento. E pergunto para você, será que nós adquirimos esse temor? Ou será que nós agimos de forma fraudulenta, como Ananias e Safira queriam agir? Porque eles reteram uma parte dos bens que eles venderam e deram só a outra metade. O amor deles, fica claro no texto, não era um amor verdadeiro para com os demais irmãos. É isso que se trata essa lição, do amor, da partilha, de ver o necessitado. Aleluia. Eu vou aqui, meu querido, fazer um resumo. Aleluia. Nessa introdução, nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ela capacita a igreja a enxergar os necessitados e buscar caminhos para as suas carências serem atendidas. Ou seja, quando eu tenho o amor de Deus, eu procuro soluções que me façam ver a necessidade da igreja e corresponder de acordo com a necessidade de cada pessoa, para lhe estender as mãos, se verdadeiramente esta igreja ela tem o Espírito de Deus. Porque uma igreja genuína e verdadeira, capacitada por Deus, pelo Espírito de Deus, ela vai se compadecer do seu próximo. Aleluia. E diz mais aqui no texto ainda. Aleluia. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano, ou seja, não é um sentimento humano, eu amo, eu tive pena. Não, irmão. É o amor de Deus. Em vez disso, ele é expresso na máxima graça de Deus, que foi derramado abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter a sua necessidade suprida. Ou seja, só através da capacidade que o Espírito Santo dá a cada um, é que nós, como igreja, vamos nos compadecer da dor do outro e sermos capazes de estender a mão e ajudar o nosso semelhante. Não é apenas um mero sentimento, não é apenas para se mostrar que é bondoso, não. Porque Deus ele vai dizer que aquilo que eu dou com a minha mão direita, não, eu não devo estar tocando trombeta por aí. Nosso amor, nossa generosidade, nosso bem, nós devemos fazer por amor ao nosso próximo. Porque Jesus, ele diz que a palavra de Deus diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é amor, é compartilhar, é dividir. Quantos irmãos estão na igreja aí passando necessidade e às vezes tem aquelas pessoas abastardas, mas elas não têm o prazer de abençoar. A igreja às vezes arrecada muito dinheiro com dízimo, oferta, campanhas, mas às vezes tem um irmão que está lá na igreja e mora numa situação difícil, precisa reformar, às vezes sua casa, aquela casa que só está no tijolo, precisa ser rebocado, e às vezes tem congregações aí que não tem nem coragem de ali, vamos ali, meus queridos, vamos comprar um material, vamos chamar os irmãos, vamos rebocar a casa daquele irmão, daquela irmã. Às vezes tem irmão que deixa
de pagar uma água, uma luz para dar o dízimo. E a igreja às vezes sabe disso e ela não vai, não tem coragem de abrir a mão do dízimo daquela pessoa, né? Porque se de abrir mão, a bênção não vem, está roubando a Deus e aquela pessoa continua na mesma necessidade. Mas quando nós olhamos com o olhar de Cristo, irmão, e ajudamos o nosso próximo, nós então estamos fazendo a obra de Deus. Porque fazer a obra de Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos doentes, daqueles que estão encarcerados, vestir a quem precisa de vestimenta. Não é apenas estar ali todos os dias, dentro de quatro paredes, cantando, louvando, ouvindo o pregador, não. Fazer a obra de Deus é cuidar dos necessitados, é estender a mão, é fazer aquilo que Jesus fazia. A gente vai ter exemplo disso quando Jesus se coloca ali e vai para Samaria e ele se depara no caminho com um homem, um samaritano, que não era judeus, e diz a palavra de Deus que os samaritanos, os judeus não se davam, eles não se relacionavam, eles se odiavam. Mas aquele samaritano caído ali teve a ajuda de um judeu, passou o mestre da lei, passou um mestre e não fez caso, mas diz que passou ali um homem, né? Um samaritano, e estendeu a mão para o seu próximo. Ou seja, não era samaritano, mas o samaritano teve compaixão daquela pessoa. Será que nós vamos ter compaixão do nosso próximo? Será que nós temos compaixão do nosso semelhante? As pessoas muitas das vezes se tornam individualistas, materialistas dentro da igreja e não têm coragem de ajudar o seu próximo. Uma igreja verdadeiramente genuína, ela estende a mão ao necessitado. Porque se ela tem o Espírito de Deus, se ela foi convertida verdadeiramente, ela vai desejar ter amor pelo próximo. O crescimento da igreja, né? Isso leva ao crescimento. O amor manifestado na comunhão de Cristo, ou seja, o crescimento da igreja. Quando nós nos importamos, meu querido, eu não vou seguir aqui o que está na lição, meu querido, que eu já li, já entendi, já compreendi. Quando nós nos despojamos, nos colocamos na posição para ajudar, o nosso Deus, ele vai usando nossa vida e ele vai dando crescimento à igreja. Diz que eram 120, né, daquelas pessoas que creram. E aquele número ali foi aumentando, né? E ali se tornou uma igreja grande, uma igreja com muitos irmãos, né? E uma igreja grande, meu querido, ela enfrenta dificuldade. Tem problemas, né? Às vezes problemas de relacionamento de irmão com irmão, problemas às vezes social, mas que juntos nós, quando temos o Espírito de Deus, nós somos capazes de juntos, pelo amor de Deus, superar os desafios, as dificuldades e estender a mão ao nosso irmão. Aleluia. Porque os problemas vêm. Se dentro de um lar, de uma família pequena, tem os problemas, imagine nem de uma família grande. Os desafios do crescimento, né, geográfico que existe. Muitos irmãos, mas quando nós temos, né, o amor de Deus, então nós vamos ter um vínculo da perfeição, que é esse amor de Deus. Nós vamos ter amor quando o amor de Deus é derramado em nosso coração, de acordo com Romanos 5,5. Diz que o amor de Deus, Paulo diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E então nós vamos caminhando, fazendo a obra de Deus, né? Nossa vida interior, ela vai sendo moldada, ela vai sendo trabalhada, nós vamos sendo capacitados para amar o nosso próximo. Aleluia. O amor como manifestação da graça, ou seja, Jesus, Deus, ele entregou o próprio Filho dele para morrer por nós, pecadores, mesmo a gente ainda não sendo perfeito, não sendo ainda comunhão com ele, nos nossos delitos e pecados, ele entregou o próprio Filho para morrer por toda a humanidade. A graça de Deus,
Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, sua obra alcançou cada ser humano na terra. Mas agora cada pessoa ela tem que tomar a sua decisão em seguir a Jesus. O sacrifício foi feito. O amor de Deus, essa graça, esse favor imerecido que eu e você, nós não merecemos, a humanidade não merece, este amor, Deus nos ama de tal maneira que nós não podemos compreender. Nós não merecemos esse amor, mas Ele continua nos amando. Mesmo nas nossas imperfeições, nos nossos erros, Ele continua derramando o seu amor, porque Ele quer que nós venhamos a caminhar com Ele, Ele quer que nós aprendamos a amar o nosso próximo, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, o bem que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o meu próximo. Se eu não quero nenhum mal para mim, eu não posso desejar mal para o meu próximo. Glória a Deus. Eu tenho que desejar o bem, meu querido amado irmão, irmã. É verdade. Veja o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Né? Que aquele que nos amaldiçoa, né? Nós não devemos amaldiçoar a ninguém. Pelo contrário, nós devemos abençoar. Certa feita, Pedro ali, junto com os discípulos, Senhor, viram os homens, quer que a gente mande descer fogo do céu? E Jesus disse, olha, vocês não sabem de que espírito sois? Deus não nos chamou para odiar, para amaldiçoar, mas para amar o nosso semelhante, para expressar o amor dele. Nós, seres humanos, meramente com a nossa capacidade humana, não temos esse poder de expressar o amor de Deus. Mas quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, no seu coração, no meu coração, nós vamos ter essa capacidade de amar aqueles que nos odeiam. Aleluia. De perdoar aqueles que nos fazem mal. Porque o amor de Deus está sendo derramado de forma contínua no nosso coração, no seu coração. Aleluia. Veja o que diz aqui no ponto 2. A graça como favor imerecido. Há ainda outro aspecto da graça. Deus revelado no texto. Em todos, isso significa que a graça de Deus estava manifesto tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui como propósito de mostrar razão ou motivo daquele que contagia o ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete graça de Deus. Ou seja, quando há amor, quando há respeito, quando há estender a mão, Deus vai derramando o seu amor, meu querido, na minha e na sua vida. E nós vamos aprendendo a ter um sentimento de gratidão para com aquilo que Deus faz na nossa vida, na vida dos outros, né? E o terceiro ponto, a manifestação do amor, do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua a equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não exagera, não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. Por isso busca formas que ajustam o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Ou seja, irmão, nem todos os discípulos tinham o mesmo nível social. Aquela sociedade em Jerusalém, nem todos tinham o mesmo nível social. Ou o que acontece dentro das congregações, nem todos os irmãos têm o mesmo nível social. Nem todos são iguais em poder aquisitivo. Vai ter sempre alguém que tem menos poder aquisitivo do que o outro. Mas isso não impede de haver o amor, o respeito, a comunhão para com o meu próximo. Nós, aqueles que têm uma capacidade maior, de dar, que possa distribuir, né?
Certa feita, Jesus falando para um jovem rico, né? Disse para ele, olha, te falta uma coisa. Ele disse que sabia tudo, que sabia toda a lei mosaica. Mas Jesus disse, te falta uma coisa, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Aquele jovem rico abaixou a cabeça e saiu. Porque o coração dele estava no material, estava na sua riqueza. E quantos são os irmãos que estão com material, com o coração na riqueza? Quantos são os irmãos que estão construindo castelos aqui nessa terra como se nada fosse acontecer? Quando Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele também diz mais que nós devemos entesourar tesouros, não aqui neste mundo, porque o tesouro dessa terra vai se passar, vai acabar, vai ser corrido, mas o tesouro celestial, ele é eterno. As bênçãos celestiais é eterna para a minha vida e para a sua vida. E muitos estão entesourando tesouro aqui na terra. Propriedade e compartilhamento. Aleluia. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia em comunidade de compartilhamento, não de domínio. Crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Ou seja, eu tinha meu bem, mas de acordo com a necessidade do meu irmão, eu disponibilizava, eu não era avarento. Hoje em dia tem muito irmão avarento. Ele vê a necessidade do outro dentro da congregação, mas ele não abre mão. Ele não tem essa disposição de abençoar. Ele quer ser abençoado, mas ele não tem a disposição de abençoar. Eu quero dizer para você e também para mim que é abençoando que eu sou abençoado. Tem até uma música, né? Que diz que é abençoando que eu sou abençoado. Quando nós nos abençoamos o nosso próximo, Deus ele vai também nos abençoar. Eu não devo também ajudar pensando, eu vou dar para que Deus me dê o dobro. Então, tem muito disso dentro da igreja. As pessoas acham que dando dízimo alto, elas vão ter o dobro, o triplo daquilo que ela está dando. Não. A gente deve fazer com amor, com alegria, meu querido. Tudo que nós devemos fazer na obra de Deus é com amor e com alegria. Devemos ter essa prática, né, da generosidade de acordo com as circunstâncias, né, ali que está no meio da congregação. E tudo deve ser aqui nesse ponto 3, né, um exemplo de voluntariedade, ou seja, tem que ser algo voluntário, irmão, não pode ser obrigatório, não pode ser por top ganância, não, tem que ser do meu coração, tem que ser da minha vontade, do meu querer, não porque alguém me impõe, olha, você tem que dar. Não, é o amor voluntário. Então, quando eu faço isso, meu querido, eu cresço espiritualmente, o meu irmão cresce, e a igreja, né, essa coletividade de irmãos que formam o corpo de Cristo, ela vai crescendo porque Jesus, que é o cabeça, vai dando crescimento à obra de Deus. Veja o que eu escrevi aqui. Veja bem, também é um comentário que está na Bíblia, né? King James, ali na página 1925 do livro ali de Lucas, do verso 6, 22. Só tive aqui para tirar essa referência. O verdadeiro discípulo deve perdoar o sentimento de colaboração, ajudar e graça. O cristão deve estar sempre pronto a dar e contribuir com todas as suas pessoas, nas suas posses. As pessoas, ou seja, o verdadeiro cristão, irmão, ele deve estar sempre disposto a ajudar o seu próximo, sempre de braços abertos, amar, distribuir com alegria, né? Louvado seja Deus, pois a palavra de Deus diz, né, que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando eu faço isso, meu irmão, eu estou amando, eu estou obedecendo a palavra de Deus. O amor de Deus
se verdadeiramente o amor de Deus está sendo derramado no meu coração, então eu tenho prazer em ajudar, em contribuir para a obra de Deus, ajudar o meu próximo. Nós falamos aqui de três, alguns tipos de amor, que é o amor estrógeno, que é o amor à amizade, o amor filo, que é o amor, aliás, o amor de estrógeno é aquele amor, aquele sentimento de amizade, o amor filo, amor de pai para com filho, o amor eros, o amor romântico, o amor erótico, sensual, mas o verdadeiro amor é o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor porque Deus nos ama de forma incondicional. Deus não impõe condições para amar a mim ou a você. Ele nos ama porque Ele é o próprio amor. Deus é amor, diz a palavra. E quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós temos esse amor, porque Deus vai nos ensinar a amar o nosso semelhante. Veja o que diz a conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e auto se intitular-se cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Ou seja, meu querido, se você tem condição de abençoar, abençoe. Agora, lógico que você não pode descobrir um morto para cobrir outro. Você só vai fazer aquilo que está de acordo com a sua condição, com a sua posse. Se você não tem, Deus sabe, meu querido. Deus, ele não te obriga a você a fazer nada de forma obrigatória. Tudo tem que partir de forma voluntária. Meu querido, lembrando daquela mulher que estava ali, que foi pegar água no poço, e Jesus estava ali do poço, eu vou terminar já. Ela estava ali no poço, Jesus, e ela, quando chega, Jesus pede a ela água. E ela então olha, porque Jesus é judeu e ela samaritana, e ela diz para Jesus, olha, como sendo tu judeu, pede a mim água para beber. E Jesus disse para ela, olha, se você conhecesse o dom de Deus, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Meu querido, esta água viva é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, que quando derramado no coração do ser humano, ele passa então a ser capacitado por Deus, a amar, a perdoar, a estender a mão para o seu próximo. Deus deseja derramar na sua vida, no seu coração, esta água viva, para que você seja uma bênção na vida dos outros, na sua vida, na vida da sua família, do seu semelhante, na vida do seu próximo, da sua comunidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus queridos, aqui eu termino esta lição com esta passagem e quero já, em nome de Jesus, declarar que Deus abençoe sua vida, sua família, seus negócios, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, ajude este canal a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.